Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a revista Veja de edição 2758, 6 de outubro de 2021, onde nós estamos fazendo a terceira reportagem, a de capa, o avanço da estupidez, com o título Mentes Não Tão Brilhantes, do Ernesto Neves e Caio Saad. Este é o segundo programa desta reportagem. Primeiro nós fizemos todo o suporte ilustrativo e textual e agora nós estamos analisando propriamente dito o texto. O esforço de tentar entender e reverter esse quadro tem sido tema de uma série de estudos e publicações recentes, capitaneados por pesos pesados da área, intrigados com o fenômeno. No livro A Fábrica de Cretinos Digitais, que acaba de ser lançado no Brasil, o renomado neurocientista francês Michel Demurger, diretor de pesquisas do Instituto Nacional de Saúde da França, aponta as baterias de combate ao estado atual de estagnação intelectual para o que afirma ser a sua maior causa: o excesso de tempo passado diante da tela dos mais variados aparelhos digitais. A tela em si não representa o mal, mas o número de horas despendidas na sua frente é assustador, ressaltou Demurger à Veja. O uso de computadores e celulares por pré-adolescentes é 3 vezes maior para se divertir do que para fazer trabalhos escolares. No caso dos adolescentes, o número sobe para 8. No trecho em que se debruça sobre o desenvolvimento de crianças pequenas, o especialista adverte que a internet e aplicativos de redes sociais em demasia afetam negativamente as interações, a linguagem e a concentração, os 3 pilares básicos do progresso cognitivo em qualquer idade, mas de excepcional importância nos 5 primeiros anos da existência. É justamente nesse período-chave que se observa o auge da plasticidade, nome dado à frenética formação de sinapses que nunca mais se repetirá e que resulta na evolução ultra-acelerada do potencial do cérebro. Até o humor do meu filho piorou com o tempo excessivo na frente do celular, reconhece a assistente administrativa Hannah Ueda, de 27 anos, de São Paulo. Ela restringiu o uso e, junto com o marido, Giovanni, passou a sentar todo dia com Pedro, de 4 anos, para ler um livro e assim motivar a sua curiosidade. No caso das crianças pequenas, celular é um entretenimento passivo, sem reflexão ou desafios. Não passa de uma diversão viciante, alerta Cláudio Sefarti, do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal Fluminense. Colocada dessa maneira, parece que a tecnologia é um mal. Longe disso. O foguete do progresso tecnológico transportou a humanidade para um novo patamar de conhecimento, criatividade, bem-estar e longevidade, com nítidos e incontáveis benefícios em todas as áreas, inclusive no estudo da inteligência. O ruim é o exagero. Esse ramo da ciência de aferição cognitiva ganhou impulso no século XIX, quando o antropólogo inglês Francis Galton, que viveu de 1822 até 1911, esmiuçou a teoria da evolução formulada por seu primo, Charles Darwin,
que viveu de 1809 a 1882. Galton concluiu que a inteligência é uma característica hereditária e desenvolveu em 1884 o primeiro método de medida do intelecto humano, um conjunto rudimentar de testes físicos e psicológicos. Bem, aqui nós nos colocamos bem posicionados em relação a isto. Nós sabemos que a Veja está defendendo a testagem da inteligência. Não é bem assim. Galton não é um herói científico, como nós pedimos para que vocês pudessem ler A Falsa Medida do Homem, de Stephen Jay Gould, que em 392 páginas deixa bem claro os erros e as incoerências desta testagem. Daí a dizer que a Veja não tem razão sobre a redução da inteligência da nova geração em relação à anterior. Pela primeira vez na história isso está ocorrendo, aí isto é um fato. Porém, a medida que ela está propondo não é correta do ponto de vista científico, apesar da erudição. 3 décadas depois, foi a vez do psicólogo alemão Wilhelm Stern elaborar o quociente de inteligência, o QI, só que em uma fórmula muito complexa. Coube a Lewis Terman, especialista em psicologia educacional da Universidade de Stanford, simplificar o teste e popularizar a sigla QI. Foi Terman quem sedimentou o padrão de QI no número 100, criando a escala Stanford-Binet usada até hoje. Porém, eu volto a dizer, apesar da erudição, a Veja, ela não está trazendo as críticas e as análises, a testagem e ao suporte manipulado da teoria que gerou os testes de QI. Até porque no Brasil se aplica muitas vezes em muitos lugares testes inadequados para a idade. Por exemplo, universalizando o teste VISC, que é feito para crianças, e aplicando em adolescentes, quando ele deveria ser o VAIS. Portanto, muito cuidado, apesar do fulcro da reportagem ser correto e da erudição. O argumento que a sustenta não é bom. À medida que a ciência evolui, escorada pelos avanços da computação, o componente hereditário de inteligência, identificado por Galton, vem ganhando a companhia de outros fatores. Em pesquisa publicada em 1984, o educador americano James Flynn, que viveu de 1934 até 2020, tomando por base o avanço constante do QI médio nos países mais prósperos, que atingiu seu ápice na década de 1970, com altas anuais de 3 pontos, demonstrou que as melhorias alcançadas na medicina, na educação e no pensamento crítico haviam contribuído decisivamente para tornar a população mais inteligente. Um fenômeno que ganhou o nome de efeito Flynn. Problema: passado o apogeu, as conquistas do QI foram sendo cada vez menores até estacionarem. E na entrada do século XXI, começaram a deslizar ladeira abaixo, devagar e sempre, acendendo o sinal amarelo, e a trajetória segue em queda na capacidade cognitiva. Em termos de utilização de quociente de inteligência, nós estamos muito próximos, em nível de escala, de uma leve ignorância que está orientando esses jovens que vivem no século XXI, como a Veja disse bem, como nós afirmamos, pela primeira vez na história, uma geração toda tem menos inteligência, cultura, informação, formação, de forma processada e raciocinada que a geração anterior. Um dos estudos mais incisivos sobre esse refluxo
intelectual, realizado por pesquisadores da Noruega, analisou 730 mil testes de QI aplicados em jovens convocados para o serviço militar obrigatório nos últimos 40 anos. Sua conclusão: os aumentos anuais de QI dos noruegueses baixaram para 2 pontos nos anos 1980, para 1,3 ponto nos anos 1990, e se transmutaram em um recuo de 0,2 pontos neste século. Ou seja, se a gente somar, dá uma queda de 3,5 pontos, numa escala média de 0 a 100, é muito. Processo semelhante foi detectado no Reino Unido e na Dinamarca. Pesquisas como essas reforçam o alerta dos especialistas para mudanças de estilo de vida que, segundo eles, estão atrás do retrocesso, aí incluído um lugar de destaque a imersão constante e indiscriminada nos eletrônicos. As plataformas de vídeos, as redes sociais e os aplicativos de mensagem alimentam as discussões embotadoras, nas quais crenças se sobrepõem à razão e à ideologia. Impede o confronto de ideias enriquecido pelo sabor científico. Aquele que não se atém às primeiras linhas de um texto, mas se ampara nele inteiro. As pessoas entram nas chamadas bolhas de filtragem, onde são expostas a olhares condizentes com seu perfil e blindadas de pontos de vista distoantes, afirma Philip Boucher, pesquisador da Scientific Foresight Unit, instituto ligado ao Parlamento Europeu. Bem, vocês viram no texto que o estrago é feito nos países mais prósperos do mundo. Imaginem sociedades periféricas, como é o caso do Brasil, o estrago feito em relação à inteligência média dos nossos jovens do século XXI. Mas é isto, nós ainda teremos pelo menos mais um programa para falar desse momento preocupante. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente. Tchau, pessoal!